Ministério com Propósitos para líderes de jovens. Se você deseja alcançar adolescentes e jovens e ver suas vidas transformadas por Deus, este livro é um guia completo que mostra como fazer isso. Adquira o seu exemplar na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Estamos de volta para mais uma aula de Antigo Testamento e na aula de hoje nós estaremos falando sobre Daniel, o livro de Daniel. Daniel quer dizer Deus é meu juiz na língua hebraica. Quanto ao autor, o que sabemos? Alguns críticos tentaram pôr em dúvida a autoria deste livro como sendo de Daniel, mas nós sabemos por muitos relatos e pela própria tradição judaica que Daniel, sem qualquer sombra de dúvida, é mesmo o autor do livro de Daniel. Daniel não figura oficialmente como profeta. Ele não aparece na genealogia dos profetas, nem é chamado oficialmente de profeta, mas é reconhecido tanto pela nação judaica quanto pelos cristãos como profeta, em razão da sua mensagem, pelo teor da sua mensagem. Tanto é que é impossível, por exemplo, estudarmos o livro do Apocalipse sem termos de lado, ou do lado do Apocalipse, o livro de Daniel, porque é o livro que profeticamente dá base para se entender as profecias do livro do Apocalipse, que são, por sua vez, profecias escatológicas, ou seja, profecias que falam dos últimos tempos. É provável que Daniel tenha nascido em Jerusalém e ele foi deportado para a Babilônia na primeira leva, aquela leva de jovens, nobres e famílias abastadas, como nós leremos agora no capítulo 1, versículo 3. Vamos ver essa porção. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então, nesta linhagem estava Daniel e estavam também seus amigos Mesaque, Sadraque e Abdinego. Eles eram chamados originalmente de Ananias, Misael e Azarias. E eles então recebem apelidos na terra da Babilônia. E o próprio Daniel também recebe o apelido de Beltesazar. Os outros, em seus apelidos, por exemplo, nós vemos Ananias, que recebe o apelido de Mesaque, que quer dizer semelhante a Deus. Misael recebe o apelido de Sadraque, que quer dizer quem é igual a Deus, e Abdinego, servo de Nebo, que foi o apelido dado a Azarias. Daniel recebe o apelido então de Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Eu fico pensando como isto não devia incomodar os quatro moços, e principalmente Daniel, que era purista, temente a Deus, conhecedor das escrituras, servo fiel, ter que aguentar ser chamado por um apelido como esse, príncipe de Baal. Se é uma coisa que um judeu temente a Deus odiava do fundo do seu coração, era a crença em Baal. Afinal de contas, Baal era um dos principais, ou foi por muitos anos, o principal deus pagão adotado na terra de Canaã, como se chamava anteriormente a terra de Israel. Bem, Daniel, além disto, teve que aguentar outras coisas piores na Babilônia, além do apelido, de Beltesazar, filho de Baal. Por exemplo, um dia ele e os seus amigos são submetidos a um teste, a um exame oral. O rei chama os quatro moços e começa a fazer-lhes perguntas para ver como anda o nível de aprendizado deles. Afinal de contas, eles estavam sendo preparados pelo rei da Babilônia para servirem de embaixadores, diplomatas, para fazerem a intermediação entre o rei dos caldeus, Nabucodonosor, e os judeus. Porque, claro, o povo que veio do cativeiro, veio para a Babilônia, saindo de Judá,
perdeu o que tinha, veio aborrecido, parentes morreram, eles estavam odiando a terra dos caldeus, a Babilônia, odiando a política, odiando o rei. E esta leva da qual Daniel e seus amigos faziam parte, a leva que foi 9 anos antes da grande multidão, estava sendo treinada exatamente para isto, para acalmar os judeus. Eles tinham que fazer um excelente trabalho diplomático e, para tanto, eles precisavam conhecer a astrologia, artes mágicas, arte de adivinhação, a literatura babilônica. Tudo isto fazia parte do aprendizado ao qual Daniel e os seus 3 amigos, conhecidos mais pelo nome popular babilônico de Sadraque, Mesaque e Abdinego, tiveram que suportar. Não era uma ofensa para eles. Sabe lá o que é ter que aprender uma coisa contra a vontade? Quando uma pessoa teme a Deus, ter que aprender a arte da adivinhação, da magia, ter que se envolver com isto. Foi muito difícil para Daniel. E em razão disto, Daniel e seus amigos então passaram a orar muito para aguentar toda esse confronto, toda esta carga de aprendizado. Muito bem. Daniel, no entanto, apesar de não gostar das aulas que tinha que tomar, ele e seus amigos, um dia são chamados para o teste oral do rei e o rei fica surpreso ao constatar que ele e os seus amigos são tão sábios que superam os demais colegas de turma, ou todos os outros jovens que, como eles, também tinham que se submeter ao mesmo tipo de aprendizado. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 20, nos fala disto. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Bem, nós sabemos que Daniel e os seus amigos chamavam a atenção dos homens que trabalhavam no palácio também por uma peculiaridade. Eles conheciam profundamente as leis de Deus. Eles as observavam e as levavam a sério. E em razão deste conhecimento e compromisso com a lei de Deus, com a palavra de Deus, Daniel e os seus 3 amigos assentaram no seu coração um propósito firme: de não se contaminarem com a porção do rei. Eles moravam dentro do palácio, tinham um privilégio raro, enquanto no futuro os seus conterrâneos, compatriotas, teriam que vir para a Babilônia para se submeterem a uma condição escravagista, porque eles iriam trabalhar como escravos do rei na Babilônia. Daniel e os seus amigos moravam dentro do palácio, viviam como príncipes, comiam da mesa do rei. O rei procurou dar a esses moços um melhor tratamento. Mas há da parte de Daniel e de seus amigos uma recusa. Eles chegam para o chefe dos eunucos e dizem: olha, nós não queremos comer essa comida. Mas o rei vai vir para cima de mim, responde esse homem. Não, nós vamos comer a nossa comida, e a nossa comida agora vai ser água e legumes. Vocês vão criar um problema sério para mim. Nós não vamos criar, dê-nos esta oportunidade. Por 10 dias nós vamos ficar assim, comendo apenas o que nós quisermos comer. Nós vamos comer apenas legumes. E o resultado é que ao final dos 10 dias, eles apareceram mais gordos, com semblantes melhores diante do rei. O rei, então, se surpreende mais uma vez com a vida desses 4 rapazes. Afinal de contas, Deus estava do lado deles e o Senhor estava honrando a atitude deles, desta abstinência. Ainda hoje Deus é fiel da mesma forma para honrar atitudes daqueles que, por
terem compromisso com a palavra santa, não se corrompem com as coisas desse mundo. Vale aqui uma lição para os jovens que às vezes querem se meter num namoro misto e finalmente num casamento misto. A Bíblia é clara que um filho da luz não se une com o filho das trevas. O apóstolo Paulo é claro quando fala do casamento misto. Estou apenas citando isso como um exemplo, tomando como base a força de caráter e a fidelidade a Deus demonstrada por Daniel e os seus 3 amigos. Vamos andar mais um pouquinho. Ele então, Daniel, os seus amigos, se distinguem pela sabedoria e por causa disso ganham presentes do rei. Daniel é promovido a governador em toda a Babilônia e acaba se tornando ainda, conforme lemos no capítulo 4, versículo 9, inspetor-chefe da casa sacerdotal. Isto se deu no ano 603 antes de Cristo. E a esta altura Daniel ainda era bem jovem, ele contava com seus 20 anos de idade. Serviu a 6 governadores babilônios e a 2 governadores persas durante o período de 70 anos, que foi o tempo em que a nação ficou cativa na Babilônia. E sua maior distinção em cargos governamentais na qualidade de primeiro-ministro se deu durante os reinados de Nabucodonosor, Belsazar e Dario I. Daniel tinha uma capacidade toda especial, que era a de interpretar sonhos. E ele vivia, ou a Babilônia, vivia nesta época um clima terrível de tensão, porque eles estavam saindo para as conquistas e agora haviam não só conquistado, mas levado cativo o reino do sul, que era o reino de Judá, na Terra Santa. E não era então sem motivo que Daniel vivia orando e jejuando com seus amigos, porque eles não sabiam o que podia acontecer na Babilônia, nem com eles, com o futuro da nação deles, como também com a própria Babilônia, porque a Babilônia estava afrontando o mundo com as suas conquistas. E isto de fato um dia aconteceu. A Babilônia sucumbiu ao ataque da aliança feita entre a Medo e a Pérsia. Ela acabou sendo vencida por eles. Ela vivia, portanto, apesar da sua riqueza e pujança, um clima de tensão nervosa muito grande, porque a provocação a outros povos era grande e um dia isto viria à tona contra eles. Além do mais, eles tinham que conviver com Nabucodonosor, que era um homem intolerante, não sabia admitir um não, ainda que viesse de Deus. Um dia Nabucodonosor tem um sonho, ele fica perturbado com esse sonho, chama os seus sábios, mas ninguém sabe dar uma explicação, e ele quer não apenas a interpretação, vejam que presunção do rei, ele queria que também os seus sábios adivinhassem o sonho que ele teve. Então eles tinham que contar qual teria sido o sonho e a sua respectiva interpretação. Bem, há uma ameaça de morte para os sábios do rei, se eles não dessem ao rei a compreensão, o entendimento, o significado do seu sonho. Estão todos apavorados, ninguém sabe chegar, ninguém consegue chegar a um acordo. Então há um decreto de morte, e nesse decreto de morte estavam incluídos Daniel e os seus 3 amigos. Ao receber Arioque era chefe da guarda do rei, ele veio para prender Daniel. Nesta hora, Daniel ousou oferecer-se para interpretar o sonho, contando evidentemente com a ajuda de Deus, porque é melhor agora arriscar interpretar um sonho que ele nem sabia qual era, do que correr o risco de ir para uma prisão que poderia resultar até na sua morte, como na morte dos seus amigos e de todos os sábios do rei da Babilônia. Nesta hora, então, Daniel ousa oferecer-se, né? E lá em casa ele se junta com seus amigos e vão para a oração e pedem misericórdia de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Daniel então entra em oração, está escrito: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Que alívio para Daniel, depois da oração, ter recebido de Deus o entendimento do sonho do rei Nabucodonosor e a sua devida interpretação.
O sonho do rei, apesar de ele ser um pagão, era um sonho profético, conforme se lê no capítulo 2, versículos 32 a 35. Vamos à leitura. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Até aqui temos a descrição do sonho dada por Daniel. Você sonhou isso, rei. Agora, e a interpretação? O que significava essa estátua que é esmiuçada? Quanto à sua interpretação, nós temos no capítulo 2, versículos 36 a 45, a explicação. Vamos a ela. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que autoridade teve Daniel para dizer para o rei qual foi o sonho que ele teve, e depois para dar a interpretação e concluir a interpretação dizendo: certo é o sonho. Em outras palavras, foi isso que sonhaste e esta é a interpretação. Pois da maneira como Daniel interpretou, aconteceu historicamente, como veremos. Quanto à cidade da Babilônia, onde vivia Daniel e viviam seus amigos, e para onde iria o povo mais tarde, era a antiga Babel, como lemos em Gênesis. Hoje é Iraque. Segundo alguns dados da imprensa, Saddam Hussein, que pelo menos é o presidente atual de lá do Iraque, a velha cidade deverá ser reconstruída. Ele está se valendo de dados da arqueologia, montando um novo desenho da cidade, juntando detalhes do passado, está fazendo a planta para reconstruí-la. Este é o seu sonho. Com seus 1.300 quilômetros quadrados, Babilônia estava situada às margens do rio Eufrates e próxima ao Golfo Pérsico, como você pode ver aí no mapa.
Foi também um grande centro comercial. Sua construção era quadrática, a cidade tinha uma forma quadrada, né? E era cercada de muros altos que variavam de 18 a 21 metros de altura. Sua largura permitia que um carro com 4 cavalos pudesse circular sobre ela. E a muralha estendia-se por um perímetro de 90 quilômetros. Era bem grande, não é verdade? 250 torres estavam espalhadas pelo muro em intervalos nesta muralha. E havia nela, na cidade murada, 100 portões de cobre. Era um verdadeiro encanto. Havia uma ponte levadiça de 9 metros de altura que dava passagem aos navios que vinham por este rio. Eles atravessavam por entre as portas da cidade. E havia também uma torre mais alta, que era do Templo de Bel, e comportava 8 plataformas. A mais baixa dessas torres tinha 120 metros de cada lado. Mas o que mais encantava a Babilônia eram seus jardins suspensos, que consta como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quanto ao livro de Daniel, ele tem uma data, não é isso? Foi escrito por volta de 535 anos antes de Cristo. Bem, o propósito do livro de Daniel é declarar a soberania de Deus sobre todas as nações, e ele tem em vista o estabelecimento do reino permanente do Messias. Ele é um grande profeta messiânico. Quanto ao ambiente religioso em que a história do livro é narrada, em que a história transcorre, a exemplo do que se passava no Egito na época dos faraós, os babilônios também eram pagãos. Deus, sempre vamos lembrar disso, avisou sempre o seu povo a respeito da idolatria e do paganismo. No Egito já havia uma preocupação, em razão do ambiente em que eles viviam. Canaã, a terra para onde eles entrariam e na qual viveriam e se alojariam para sempre, fazendo dela sua nação, era uma terra também totalmente banhada por crenças pagãs. E mais tarde, então, o povo é levado para o cativeiro na Babilônia, mais uma terra altamente pagã. E havia alguns deuses especiais na terra da Babilônia. O mais famoso deles era Bel-Merodach, também conhecido como Marduk, conforme se lê na profecia de Jeremias, capítulo 50, versículo 2. E havia um templo erguido em homenagem a esse deus. Havia o templo de Exagila, com sua enorme torre. Esse deus Exagila foi importante na antiga Mesopotâmia. Havia também outro deus chamado Enlil, que era cultuado na Babilônia. Era um deus bastante famoso, mas Merodach era o deus principal, então ele estava acima de Exagila e estava acima de Enlil, que era o deus mais venerado em toda a Babilônia. Mas o deus Merodach, que era o da Babilônia, o de Enlil era da Mesopotâmia. Veja aí no mapa, veja aí, acompanha aí. A Mesopotâmia é a região, não é isso? E a Babilônia está dentro da Mesopotâmia. Então o deus principal da Babilônia era o deus Merodach. Os deuses babilônicos, então, estavam abaixo desses outros, mas vamos falar de mais alguns. Temos Enlil, que era o deus da tempestade, de Niur. Sim, o deus da lua, de Ur, e Aras. Então, sim, era o deus, de Ur e Aras. Shamash era o deus do sol, de Sipar. Nebo, o deus da sabedoria, que vinha ali aliado à astrologia, e da escrita de Borsipa, conforme se lê no capítulo 46, versículo 1 de Isaías. Isso aqui você não precisa decorar não, viu? Mas apenas a título de informação. Se amanhã você quiser pregar sobre isso, quiser alguma informação a mais, vem aqui no nosso livro texto e você vai então poder fazer a lista dos deuses da Babilônia. Mas a título de informação, ora, é necessário que nós passemos por isso e que saibamos pelo menos de citação. Apesar de tantas crenças, Nabucodonosor, que era o rei, mostrava uma certa tendência para o monoteísmo. Interessante, isso parece contraditório, porque numa terra em que se crê em muitos deuses, isso é chamado de politeísmo, crença em vários deuses,
o rei mostra uma tendência a crer num Deus só. Ele mais tarde vai ter uma experiência e ele acaba evocando apenas um único Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, Jeová. Muito bem, então ele não hesitou anos mais tarde em reconhecer o Deus dos hebreus e chamá-lo de Deus Altíssimo. Esse era o maior, era o grande. Quanto ao ambiente político da Babilônia na época de Daniel, o livro de Daniel, veja aí no seu texto, torna-se um marco histórico para grandes impérios. Nínive, veja bem, Nínive é a capital ali da Mesopotâmia, da Assíria. Nínive foi derrotada entre 612 e 605 na batalha de Carquemis, ou Carquemis, alguns livros trazem Carquemis, outras Carquemis. O que era Carquemis ou Carquemis? Era a capital oriental dos hititas. Foi lá em Carquemis que o rei do Egito foi vencido também em 605, o que possibilitou a Babilônia invadir Israel, porque se a Babilônia invadisse Israel, o Egito estava do lado, o Egito viria em defesa de Israel, por medo que a Babilônia também o invadisse. Mas o que fizeram? Houve uma guerra lá em Carquemis e o rei do Egito estava lá, e o rei do Egito é vencido em Carquemis. Com isso, o rei da Babilônia ganhou forças, acabou vindo para Israel e venceu o reino do sul, que era Judá. Muito bem. Vamos seguir um pouco mais aqui então. Em 568 a.C., veja aí no seu livro, tanto a nação judaica quanto o Egito então foram invadidos pela Babilônia. Bem, aqui é uma invasão completa, mas muito antes eles já estavam exercendo influência lá. Na verdade, na época da leva, por exemplo, do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, muitos anos eles já estavam lá fazendo o seu trabalho de conquista. O Império Assírio, o assírio foi anterior ao babilônico, esteve na cabeça de todos os reinos do mundo por um bom período de tempo, deu seu último suspiro, então, por volta do ano 550 a.C., quando foi atacada pelas tropas de Ciro em 539 a.C., a própria Babilônia, que se impunha pela sua força, pela sua pujança, acabou também sendo vencida pelo Império de Ciro. Então, vamos ver aqui para repassar. Primeiro a Assíria, depois a Babilônia, mais tarde a Medo-Persa através de Ciro. A Babilônia agora é vencida pelo Império Medo-Persa. Nesse tempo, Daniel ainda está vivo, e quem manda não é mais o rei da Babilônia, quem manda na Babilônia e manda nos judeus que estão na Babilônia, é o rei da Pérsia. E é nessa época que existe então a libertação do povo que acaba voltando para o seu país. Vamos entrar nas histórias narradas no livro. Eu quero entrar logo no texto bíblico. Vamos ver lá, histórias narradas. No primeiro capítulo nós temos uma descrição do comportamento dos 4 jovens hebreus na Babilônia. Como já vimos, eles são levados para a Babilônia, sentam no coração, não se contaminar com o manjar do rei. Eles aparentam mais força, mais vigor, eles estão mais robustos fisicamente. E assim eles acabam ganhando uma posição de destaque e Daniel é promovido ali. No capítulo 2, nós vamos ver a história do sonho interpretado por Daniel, o sonho que teve o rei Nabucodonosor, como acabamos de falar. E o sonho da estátua descreve então a ordem dos impérios. Assírio. Era fácil para Daniel descrever o Assírio, porque o Assírio foi anterior ao dele. Era fácil descrever Babilônia, porque Babilônia era o império presente, mas os outros, só mesmo pelo Espírito de Deus. Então a estátua fala dos impérios descritos, desenhados em metais diferentes, como vimos, né? Nós temos o império após o babilônico, que é o império Medo-Persa, e isso de fato se cumpriu. Depois do Medo-Persa, então, vem o Império Greco-Macedônio, depois, finalmente, vem o Império Romano, que é o que está mandando no mundo na época de Jesus e também na época dos apóstolos, que foi um pouco após, né?
Então nós temos aqui, a estátua é esmiuçada. O sonho de Nabucodonosor, no sonho Nabucodonosor vê a estátua sendo esmiuçada e Daniel então interpreta isto como sendo o poderio do Messias, destruindo os impérios do mundo e estabelecendo o seu. Aleluia. No capítulo 3, nós temos aqui a estátua que foi erigida. Agora uma outra estátua, não é a estátua do sonho. Agora é uma estátua que Nabucodonosor constrói em sua própria homenagem. Ela era uma estátua erigida ao deus Bel-Merodach. Por que em sua própria homenagem? Na verdade, o deus não era ele, era Bel-Merodach. Mas ele tem um elo tão grande, um vínculo espiritual tão grande com esse deus Bel-Merodach, que se a estátua é homenageada, ele se sente homenageado. Se alguém venerasse a estátua do deus Bel-Merodach, estavam homenageando o próprio rei Nabucodonosor. Ele se sentia como uma espécie de espírito aliado ao espírito de Bel-Merodach, para quem ele então constrói essa estátua. Ela era, a estátua, ou o deus Bel-Merodach, era o padroeiro da Babilônia. E ele exige um culto irrestrito, não importa que outros povos estejam na Babilônia e que tenham outros deuses, ele quer que ao som do toque da trombeta dos sacerdotes de Bel-Merodach, todos os habitantes da Babilônia estejam presentes na inauguração da estátua e se prostrem diante da estátua. É então aí que se vê um ato de rebeldia. O texto diz que os amigos de Daniel se recusam a prostrar-se perante essa estátua e são apanhados em franca desobediência ao edito real, à ordem real. E por isso são levados à presença do rei. O rei então dá-lhes uma outra oportunidade e diz: olha, vocês vão estar em pé diante da estátua e quando ouvirem o toque dos instrumentos, vocês se prostrem, caso contrário serão lançados na fornalha de fogo preparada para os desobedientes. É aí que se vê o milagre do livramento do Senhor, porque quando a trombeta, os instrumentos tocam, o povo, olha, aí está todo o povo de Deus, né? O povo de Judá está lá, diante da estátua, o povo se curva diante da estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abdinego se recusam. Eles são vistos, mas confiam em Deus. Então Nabucodonosor bendiz, dá a eles uma ordem, dá ordem aos seus homens para que lancem os rapazes na fornalha. Mas quando chegam na fornalha, aparece um quarto homem. De fora, eles veem quatro homens. Então vem a indagação: mas nós não jogamos 3? Alguém errou a conta? Não, foram 3. E quem é aquele quarto homem? Agora vem a pergunta: não seria por acaso o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento? É o próprio Senhor Jesus. Ele estava lá, era o quarto homem na fornalha de fogo, amparando esses 3 jovens fiéis e tementes a Deus. Eles confiaram no socorro do alto, confiaram no livramento e o livramento veio. Diante disso, Nabucodonosor bendiz a Deus e fica surpreso. E o que ele faz então? Dá uma nova ordem para que sejam lançados na fornalha de fogo os homens que tinham lançado os rapazes crentes. Mas antes de serem lançados, o fogo estava aquecido 7 vezes mais. Eles morreram só com o bafo da fornalha, mesmo antes de chegarem dentro dela. No capítulo 4, nós temos um testemunho de queda e exaltação do rei Nabucodonosor. O que aconteceu com o rei? Ele começou a olhar todo o seu império, tudo aquilo que havia construído, a formosa cidade da Babilônia,
e começou a admirar tudo aquilo, e começou a dar nota 10 para si mesmo, começou a se aplaudir, dizendo: esta não é a grande Babilônia que eu construí, eu sou um grande arquiteto, eu sou um homem de bom gosto, ai de mim se não fosse eu. Nessa hora em que ele está vivendo a sua exaltação, ele sofre uma queda. E o texto do capítulo 4 descreve o seu estado de degradação por um período de tempo. Ele fica durante 7 anos, porque é o que se entende aqui, né? Por 7 semanas, 7 períodos de tempo, são 7 anos, segundo o calendário babilônico. Ele fica transformado, comendo relva no campo como um animal, os pelos, as unhas crescem e ele fica pastando como um animal, completamente fora de si. Agora, tudo isto começou com um sonho que o perturbou profundamente. Nós vemos isto aí, olha, a notícia que tinha. Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei, e a notícia que tinha para o rei era ruim. No sonho o rei via uma árvore que crescia, e Daniel interpreta a árvore como o próprio rei, sendo o próprio rei, e acrescenta dizendo que a árvore cortada indicava um período em que o rei seria tirado de entre os homens e pastaria no campo como animal, até que conhecesse que quem reina é o céu, o Deus do céu. Daniel então acrescenta uma palavra de exortação e arrependimento para o rei, mas ele não ouve. E daí dá nisto. Ele não ouve. Deus sempre avisa as pessoas do perigo iminente quando elas estão em desobediência. Quando elas ouvem, elas são poupadas, mas quando não ouvem, elas não podem escapar ao juízo de Deus. Um ano após, então, o sonho tido e interpretado por Daniel, Nabucodonosor estava passeando orgulhosamente pelo seu palácio quando fez o pronunciamento, né? Vamos ler, eu citei aqui, mas vamos ler, eu prefiro fazer a leitura do capítulo 4, versículos 30 a 32, ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais no campo. Far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. A palavra de Deus então se cumpriu imediatamente. Agora, ao final dos 7 tempos, num momento de lucidez, de consciência, Nabucodonosor glorificou a Deus e foi restaurado. É interessante que essa questão de um instante de consciência aparece mais vezes na Bíblia. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que aquele rapaz vivia numa situação terrível, vestido de trapos, desejando, não se sabe nem se ele comeu, desejando comer as bolotas que os porcos comiam, totalmente longe da casa do pai, totalmente longe de amigos, desprezado e pobre. A Bíblia diz que num instante de consciência, porque está escrito, e tendo caído em si, disse: levantar-me e irei ter com meu pai. Sabe quando é que uma pessoa procura Deus? Quando ela cai em si sobre o seu estado. A finalidade do Evangelho é esta: levar a pessoa a cair em si sobre o seu real estado espiritual. Quando a pessoa cai em si, é a hora boa do Espírito Santo agir, porque nesta hora a pessoa clama pela misericórdia de Deus e é ajudada em tempo oportuno. Bem, então a palavra de Deus se cumpre ao final de 7 anos, né, os 7 tempos, no momento de consciência, Nabucodonosor glorifica a Deus, é restaurado. O capítulo 5 conta uma outra história de derrota. Agora não é mais Nabucodonosor, é o seu filho que o sucede no trono, Belsazar. Belsazar é o rei. E Belsazar está oferecendo um grande banquete, mas ele profana os vasos sagrados no banquete. Lembram que quando ele invadiu Judá, o pai dele invadiu Judá, destruiu o templo, trouxe todos os pertences do templo. Agora Belsazar pede para os seus copeiros que tragam os vasos
que foram trazidos do templo de Jerusalém. E o que ele quer fazer com esses vasos tirados da casa do Senhor? Ele quer oferecer vinho para os seus convidados nestes vasos. Portanto, está usando o sagrado de maneira profana. Que risco! Não se profana o sagrado sem que haja punição para isto. Uma das razões porque nós não devemos tomar o nome do Senhor Deus em vão, não podemos brincar com a palavra de Deus, nem fazer piadas com o que é sagrado. Cuidado, meu irmão, com brincadeiras desse tipo, porque o Senhor pode se desagradar. Sagrado tem que ser resguardado e jamais profanado. Por causa da sua atitude insensata, ele é punido por Deus na mesma hora. Vamos ver aqui. Ele está, de repente o rei vê uma mão escrevendo, estou no meio do parágrafo do livro, ele vê uma mão escrevendo em linguagem desconhecida na parede, e apavorado, ele chama os seus sábios, mas esses não sabem decifrar o que está escrito. Então a rainha manda chamar Daniel. Está escrito o quê? Daniel lembra ao rei da soberba de seu pai, e como ele ficara transtornado ou transformado num verdadeiro animal, comendo erva do campo por causa da sua soberba. Então, Belsazar, com Belsazar não seria diferente. A inscrição trazia uma palavra de juízo, e a palavra era esta: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ninguém sabia traduzir isto, porque nem era língua hebraica, nem língua caldaica. Era uma língua diferente. Mas Daniel interpreta dizendo: pesado fosse na balança e foste achado em falta. Esta é a tradução. Vamos pegar na sequência aqui, é melhor, né? Vamos ver aí. Mene, Deus contou o teu reino. E acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e se deu aos persas, medos e persas. Pérez ou Farzim, mesma coisa. O capítulo 6, naquela mesma noite, diz o texto que ele morreu. Nós temos o capítulo 6 como resultado, então, a morte de Belsazar. Outro fato histórico notável, no capítulo 6 ainda, é Daniel sendo lançado na cova dos leões. Aliás, isso é o que está no capítulo 6, a morte ainda no final do capítulo 5. Por que o rei fez isso com Daniel quando seu prestígio era o maior em todo o reino? Por que razão? O que houve com Daniel de errado para ele ter sido lançado na cova dos leões? A essa altura, o país não estava mais na mão dos babilônios, estava na mão dos medo-persas, né? Vamos ver aqui por quê. O rei desejava estabelecer 120 presidentes sobre todo o seu império, e para controlá-los, poria 3 maiorais, dos quais Daniel seria o primeiro. Então Daniel estava em prestígio, podia se valer disso. Mas acontece que os outros príncipes invejam Daniel. Daniel se saiu bem no Império Babilônico, agora estava se saindo bem também diante de Dario, que era o imperador persa, medo-persa. Mas existe uma calúnia contra Daniel. Então o que acontece? Fizeram uma trama contra ele, sugeriram ao rei que fizesse um decreto que, por 30 dias, ninguém clamasse a outro Deus. O rei se sente lisonjeado. O quê? Só eu posso ser homenageado, nenhum outro Deus? Nessa hora, ele assina o decreto, e tudo isto não passa de uma armação, porque todos sabiam que Daniel vivia buscando a Deus, vivia orando. E é o que acontece, Daniel é flagrado orando, ele orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E diante disso, diante desse flagrante, Daniel é apresentado ao rei como sendo um desobediente, portanto, passível de morte segundo o decreto. Seria lançado na cova dos leões aquele que desobedecesse a este mandato. Então Daniel é lançado na cova dos leões. Depois de
Uma noite terrível, em completo sentimento de luto, ainda pela manhã, o rei, que gostava de Daniel, teve que cumprir a ordem, porque afinal era um decreto, ele vai à cova dos leões na esperança, ele tinha uma pequena gota de esperança, de que o Deus de Daniel pudesse ter feito algo por ele. E para sua surpresa, o Senhor fechou a boca dos leões. Assim como uma vez livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da fornalha de fogo, agora o mesmo Deus livra Daniel da boca dos leões famintos. Tremendo este milagre. Quando chama Daniel pelo nome, obtém dele uma resposta acalorada, e o apetite dos leões fica mais aguçado agora. Só que os leões não sentem o cheiro de Daniel, não veem Daniel. Eles ficam cegos para Daniel. Com esse feliz resultado, o rei mandou lançar na cova dos leões aqueles que haviam armado a trama contra Daniel. Deus protege os que são seus. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Quem faz para crente fiel, leva. Deus é fiel. Agora, a partir do capítulo 7, o livro ganha um novo perfil, porque Daniel se aprofunda em visões e revelações do futuro, quer em relação à volta do cativeiro, quer em relação ao reino do Messias e todo o quadro escatológico de preparação para a implantação definitiva do seu reino, isso é, do reino do Messias. Então nós temos aí no capítulo 7, Daniel descreve uma visão que ele tem de 4 animais. Um é o leão, outro é o urso, outro é o leopardo. E o quarto animal ele não tem com que comparar, é apenas um animal forte. O que se sabe é que sobe do mar o leão com asas de águia, que a seguir lhe são arrancadas e aparentemente se transforma num homem. Pois posta-se de pé e recebe um coração humano. Aquela coisa de um sonho que você tem, que começa de um jeito e termina do outro, né? A pessoa sonha que está subindo uma ladeira de carro, de repente vira uma bicicleta, então ele tem que pedalar. Aqui Daniel vê um leão que se transforma em homem. A seguir, ele vê um animal parecido, não é exatamente, mas é parecido com um urso, trazendo entre os dentes 3 costelas e faminto de carne. O terceiro é semelhante, interessante a linguagem do Apocalipse. Eu vi como era semelhante ao salotão reluzente, assim por diante, seus olhos eram como chamas de fogo. Não existe uma linguagem clara nessas visões, então eles usam o que é mais próximo para comparar, até porque essas visões espirituais tratam de outra dimensão. Muito bem, nós temos então aqui esta descrição do sonho. Vejam aqui dessa visão. O terceiro semelhante ao leopardo, de 4 cabeças e 4 asas de ave. Nós temos o quarto animal, a este foi dado domínio, e o quarto animal, forte de aparência terrível, com dentes de ferro, tem 10 chifres. E ele era devorador de tudo o que encontrava pela frente. Esse animal é terrível, mas ele não tem com que comparar este animal. A visão vai passando por uma mudança de cena, e o que Daniel passa a descrever é uma mistura de 2 poderes contrários. Os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra, no capítulo 7, no versículo 17. Daniel, então, descreve ou interpreta o significado desses 4 animais. A visão do capítulo 7 é também de cunho escatológico, isto é, aponta para o futuro. Fala da grande tribulação, conforme se lê em Apocalipse, do capítulo 5 ao capítulo 18. 2 anos mais tarde, Daniel tem uma outra visão. É a que está descrita no capítulo, então, 8, né? Neste tempo, Belsazar ainda está no trono. O fato de termos lido acerca da sua morte no capítulo 5 mostra como o livro não segue uma cronologia. Esse livro às vezes conta histórias de modo esporádico. Isso não acontece só em Daniel, acontece em Gênesis também, acontece em vários textos da Bíblia, é típico da literatura antiga, de contar um fato que às vezes é anterior a outro que se sucede a ele, né? Muito bem. Daniel vê um carneiro e um bode. O carneiro simboliza a Medopérsia, no versículo 20 do capítulo 8, reino que venceu a Babilônia mais tarde. O carneiro tinha uma ponta, que é um chifre,
mais alta, representando Ciro, o imperador persa, que reinou depois de Dario, o Medo. E quanto ao bode que vinha do ocidente, no versículo 5, representa a Grécia, porque a Grécia veio depois da Medo-Pérsia. De fato, anos mais tarde, Alexandre Magno conquistou o Império Medo-Persa num relance. Daniel buscou o entendimento dessa visão, mas foi tão terrível que ele acabou adoecendo. E nesse esforço por fazer isso, está no versículo 27. Agora, o mais interessante nisso tudo é o esforço de Daniel por entender as Escrituras. Irmãos, entender as Escrituras requer esforço. Não pense que você vai entender isso sem se dedicar a estudos, oração e muita leitura, porque senão não vai entender mesmo. E nós temos que entender, porque o Senhor nos deu a salvação e nos deu a incumbência de falarmos dele para o mundo todo. Daniel era um estudioso incansável das Escrituras. E um dia, examinando as Escrituras do profeta Jeremias, mais precisamente capítulo 25, versículos 11 e 12, e o capítulo 29, versículo 10, ele entendeu que tinha se cumprido o tempo do povo voltar para a sua terra, através dessa interpretação. Mas ele também ficou sabendo que o povo não estava pronto para voltar, porque havia ainda um arrependimento esperado por Deus e o povo não demonstrou. Daniel entra em oração e ele clama pelo povo, arrepende-se pelo povo, e aí é que é interessante, porque o anjo Gabriel vem ao encontro de Daniel para lhe dar esclarecimentos do que está se passando nos bastidores do mundo espiritual. Interessante que a Bíblia se cumpre, que está escrito em Isaías que nunca se viu desde a antiguidade um Deus além desse que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto Daniel orava, Deus estava trabalhando e um anjo vem, o anjo Gabriel, para lhe dar satisfação do que está se passando. Deus está trabalhando e o povo então voltaria para a sua terra em razão do cumprimento da profecia e da oração de Daniel. 70 semanas de Daniel, semanas de anos, elas correspondem a 490 anos, quando se toma, por exemplo, a orientação baseada em Levítico 25, de 1 a 22, ou 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 19 a 21. Identificam semanas de anos como semanas de 7 anos cada. Neste caso, nós temos aqui as 70 semanas de Daniel, divididas em 3 períodos. O primeiro deles, de 7 semanas, portanto 49 anos, partem de Artaxerxes em 445 anos antes de Cristo. O segundo período, de 62 semanas, portanto 434 anos, até ser tirado o Messias, totalizando aí 69 semanas. E o terceiro, que ainda está por se cumprir, que é o período conhecido como Grande Tribulação no Apocalipse. É 1 semana de anos que ainda está por se cumprir. Fato notável é que nos 3 períodos que somam as 70 semanas de anos, Deus está tratando especificamente com Israel. O capítulo 10, por exemplo, Daniel reaparece orando e desta vez, como já dissemos, por 21 dias, sua oração abala o próprio céu. Falamos, veja no parágrafo seguinte, que o anjo que fala com Daniel conta-lhe que precisou contar com a ajuda de Miguel para enfrentar o príncipe da Pérsia. Então, nós nunca sabemos o que se passa nos bastidores do mundo espiritual quando se ora. Há muito mistério que só na eternidade nós vamos compreender plenamente. No capítulo 11 de Daniel, há uma predição do poderio grego sobre o poderio medo-persa. Vejam a sequência: a Babilônia é sucumbida, vem a Medo-Pérsia, agora a Medo-Pérsia está no auge, vem o Império Greco-Macedônio e ele vence o Império Medo-Persa, e isto está profetizado no capítulo 11, versículos 1 a 4. E dos versículos 5 a 20, profetiza os acontecimentos que envolvem o Egito e a Síria também. Do 21 ao 35, prediz o reinado de Antíoco Epifânio, e do 36 ao 45, prediz ainda, nesse capítulo, ele prediz o reinado do anticristo. Paralelo traçado entre Daniel e Apocalipse é muito forte, é comparado nas declarações proféticas que dizem respeito ao homem da iniquidade, ou seja,
o anticristo. Então, para entender bem o anticristo, sempre com o livro do profeta Daniel aberto na mão. Quando Daniel adentra o último capítulo do seu livro, que é o capítulo 12, sua mensagem é estritamente apocalíptica. E por causa da linguagem da época em que ele escreveu e pelas literaturas semelhantes, muitos consideram Daniel um apocalipsista. Refiro-me ao fato dele ser autor de uma literatura conhecida como apocalíptica, cuja característica nem sempre é reveladora. Por quê? Os apocalipsistas, eles escreviam mensagem de esperança em época de crise, e a maioria desses apocalipsistas incluíam visões. Há muitos apocalipses que não entraram no cânon sagrado, que não fazem parte da Bíblia, mas que foram escritos naquela época, principalmente do período interbíblico que vai de Malaquias até Jesus, no período de 400 anos de silêncio. Mas houve outros apocalipsistas no tempo da Babilônia. Mas Daniel aparece sim como um apocalipsista em razão da veracidade do seu livro e da sua literatura. A literatura apocalíptica, que, como disse, é de esperança em época de crise, ela se junta a uma mensagem profética que é o teor forte e característico do livro de Daniel. Como falar de um livro desse em tão pouco tempo? Não deixe de ler Daniel, leia-o com o nosso livro texto junto, leia com espírito de oração, leia-o com Apocalipse junto e você vai entender grandes revelações, sobretudo acerca do futuro. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula com os profetas menores.